dia, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Mutualismo à Conversa, um podcast da Associação Portuguesa de Mutualidades que serve, acima de tudo, para divulgar a causa mutualista e para ficarem a conhecer um bocadinho melhor as mutualidades associadas da APM, associadas que estão em todo o país a prestar serviço a milhares e milhares de mutualistas. Hoje temos connosco um convidado que passou uma vida inteira dedicado ao serviço público e ao espírito mutualista, arriscaria dizer. É com muito gosto que vamos receber o Álvaro Marçal, 65 anos, natural da Comiada, quem não sabe, é uma localidade ali perto da Sertã, no distrito de Castelo Branco, e o Álvaro ingressou na PSP em 1983. E nesse mesmo ano tornou-se também associado do Monte Pio da Polícia de Lisboa. Para quem não sabe, é uma instituição de interajuda que tem décadas de história e que tem sido um pilar e uma proteção social para gerações de profissionais da PSP e das suas famílias. O Álvaro, ao longo deste tempo, integra desde 2017 os órgãos sociais do Monte Pio, onde já desempenhou diversos cargos e desde 2023 é o presidente da Mutualidade e lidera uma equipa que procura modernizar, fortalecer o projeto do Monte Pio, PSP, para o futuro. Hoje vamos conhecer o seu percurso, as suas motivações e a forma como vê o presente e o futuro do mutualismo. Vamos fazer isto em formato de conversa, informal e, mais uma vez, e agora sim, bem-vindo, Álvaro. Bom dia. Obrigado, Rui. Muito bom dia. Muito obrigado. Antes, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui a conversarmos um bocadinho. E quero começar pelo princípio, que é sempre a melhor forma. Como é que nasceu a sua ligação a esta mutualidade? Porque é que, para quem ainda não conhece bem, o que é o Monte Pio PSP e a sua missão principal? Porque é que veio e aceitou este desafio e, afinal, que sentido é que faz uma associação mutualista na Polícia de Segurança Pública? Obrigado. Mais uma vez, muito bom dia, Rui. É um gosto muito grande, em nome do Monte Pio, de todos os nossos membros dos órgãos sociais, associados e colaboradores, funcionários. Queríamos muito agradecer à Associação Portuguesa das Mutualidades, RETMUT, esta oportunidade para participar num trabalho verdadeiramente incrível, extraordinário, de grande pertinência e oportunidade, a conversa acerca do mutualismo, que nos leva a esta dimensão social da nossa vida e da nossa sociedade. Nós agradecemos muito, é um privilégio e uma honra estar neste trabalho, poder fazer parte deste trabalho que o Rui está a elaborar e a coordenar, e portanto é com mesmo muito gosto. Começando pela questão que me colocou. O Monte Pio da Polícia de Lisboa é uma instituição muito semelhante à maioria das mutualidades. Portanto, é uma instituição que nasce em 1927. Portanto, em 1927 era comandante de Lisboa o Sr. Comandante Ferreira do Amaral. O Comandante Ferreira do Amaral foi um militar distinto, foi também um comandante de Lisboa, um polícia distinto e era um cidadão de uma dimensão social muito grande. Naturalmente, na altura, em 1927, como sabemos, não havia sistemas de proteção social, regimes de proteção social, e o nosso comandante de Lisboa, com os seus pares, decidiu criar esta instituição, o Monte Pio da Polícia de Lisboa. E ao longo destes 98 anos de idade, este Monte Pio presta uma ajuda incrível por mês a 400 famílias policiais. E qual é o nosso apoio? O nosso apoio é essencialmente na habitação, que é precisamente o nosso dilema dos nossos dias, quer dizer, a habitação cheia as nossas televisões e causa-nos arrepios por todo lado. Ora, o Monte Pio prestou sempre e continua a prestar o seu foco principal na ajuda da habitação. Como? Colocando o seu edificado, que são quase também um edificado considerável, ao dispor dos nossos polícias, concedendo habitação a preços que os polícias conseguem pagar, que os polícias são capazes de suportar, e nesse sentido, cá estamos nós a desenvolver uma ação mutualista, uma ação social de grande envergadura e fundamental. Estes polícias que nós ajudamos diariamente e mensalmente, são polícias, como sabemos, que vêm de toda a parte do país, chegam a que são obrigados a vir para Lisboa, não estão aqui voluntariamente, é que quando terminam o seu curso e todos novas são todos colocados em Lisboa e são colocados numa das cidades mais caras do mundo em termos de habitação. Neste momento, Lisboa é uma das cidades mais caras do mundo em termos de habitação. E, portanto, os polícias, uma vez aqui, vêm-se aqui com um dilema incrível, que é, de facto, a sua habitação.
Portanto, para arranjarem um quarto, para arranjarem uma casa, para constituírem família, para manterem a sua estabilidade profissional. E o nosso Montepio faz aqui a diferença toda numa ação de complementariedade com os nossos serviços sociais. Portanto, é uma instituição que tem, neste sentido, um trabalho incrível e, portanto, que me orgulha imenso pertencer. E o que me faz vir para o Montepio é precisamente, em 1983, enfim, o que me faz vir para o Montepio como um jovem, muito jovem polícia, é que sempre tive uma propensão muito grande para o trabalho social, para a dimensão social das organizações e, neste caso, de organizações como estas que estamos a falar neste podcast. E, portanto, o que me faz vir para aqui é, de facto, esta história é incrível. E, de facto, estou aqui, em 2017, sou convidado para integrar a direção, exerço as funções de presidente, e é, de facto, um gosto enorme nós podermos colaborar numa dimensão social da nossa sociedade, na entreajuda aos demais, na aproximação, enfim, dos seus membros, no reforço das suas condições de vida, porque um polícia, enfim, mais realizado e mais feliz também é um polícia que executa melhor a sua função. E nós precisamos de todos os profissionais motivados. É importante que as pessoas estejam motivadas, que estejam realizadas. E os polícias não menos. Os polícias trabalham numa área da sociedade fundamental para proteger a democracia, os nossos direitos e liberdades fundamentais. Os polícias trabalham para manter a nossa paz social e a normalidade da nossa vida social. Muitas vezes nós damos isto barato porque temos isto todos os dias, quer dizer, mas há zonas no mundo onde estes bens, como a liberdade, a normalidade da vida social, são coisas que postas completamente em causa, não existem. E nós beneficiamos de uma paz social enorme, de uma normalidade enorme das nossas instituições. Temos uma vida e vamos para qualquer lado. Isto deve-se ao trabalho, naturalmente também muito ao trabalho das nossas polícias. E, portanto, os polícias trabalham numa área normalmente de conflito, de stress, em que acumulam stresses enormes ao longo da vida. Portanto, e com o envelhecimento mais precoce. Portanto, normalmente são sempre chamados para situações de risco, para situações onde alguém está em conflito, onde alguém está a precisar de ajuda. E trabalham 24 horas por dia, sábados, domingos e feriados. Portanto, uma instituição desta natureza, com este tipo de apoio e proximidade, é de extrema importância e, aliás, isso é muito reconhecido dentro da polícia. Temos, de facto, um elevado reconhecimento. E diga-me uma coisa, realmente tem razão, nós às vezes não sabemos a sorte que temos. Nós demos tanto mundo ao mundo, às vezes fazia falta ir lá fora para depois comparar, para percebermos a sorte que tem. Mas isso é uma tarefa dantesca. Vocês têm novos associados a entrar? É uma constante, estas novas gerações de polícias? Sim, nós temos muitos associados que nos procuram por questões até da necessidade. Sabemos que hoje qualquer pessoa que vem trabalhar para Lisboa, seja um polícia, um professor, seja um médico, seja um juiz, seja quem for, portanto, todas estas pessoas vivem tremendamente o problema da sua habitação. E como é que resolvem? É assim, financeiramente isso é complicado, não é? Isto é um grande desafio. É um desafio grande, mas nós temos uma capacidade também, felizmente, bastante grande. O que é que nós fazemos? Nós concedemos o aluguer dos nossos apartamentos, que são cerca de 400, em Lisboa. Concedemos o aluguer destes apartamentos a preços que os polícias podem pagar de acordo com a sua capacidade financeira. Portanto, o que lhes permite realmente ter uma vida estável, como eu dizia anteriormente, e ter uma vida realizada, poderem continuar aqui a realizar os seus projetos pessoais e profissionais, porque é importantíssimo que os nossos polícias não estejam sempre a mudar. É importante que os nossos médicos não estejam sempre a querer mudar, que os nossos juízes não queiram sempre mudar e todas as demais profissões. Havendo estabilidade profissional, isso também tem um efeito incrível na qualidade do serviço que prestamos. Óbvio. Porque isso quê? Porque isso significa que estamos realizados pessoal e familiarmente. Temos uma estrutura de apoio, temos no mínimo habitação e que a habitação não é para nós um problema. A habitação é estrutural. Hoje a nossa casa, a nossa habitação é importante. Este é o foco do Montepio, é conceder arrendamentos. Nós arrendamos os nossos apartamentos aos nossos polícias em Lisboa, a preços que eles conseguem suportar. E diga uma coisa, as instituições, quando são muito antigas, têm sempre este problema, que é, ao longo do tempo, às vezes têm necessidade de se reinventar, e é mais complicado, porque transportam com ela uma tradição. Como é que você vê este equilíbrio entre a tradição que vem do passado e a inovação? Como é que olha para o mutualismo? Acha que se precisa de reinventar? Acha que tem de se promover mais? Qual é que é o caminho que nós temos de seguir aqui todos juntos?
O caminho, Rui, eu acho que é isto. Portanto, o mutualismo, na minha opinião, não precisa de se reinventar no sentido do seu valor e do seu reconhecimento e da sua dimensão. O mutualismo fala por si, tem uma obra realizada de milhares, centenas e centenas de anos. E, portanto, o mutualismo é algo que o que nós temos é que valorizar e enaltecer. A obra do mutualismo ao longo destas centenas de anos é verdadeiramente incrível, imensurável e incomensurável. Portanto, é de uma dimensão incrível. Agora, portanto, não temos que estar, digamos, o que temos é que, de facto, valorizar, ter presente na nossa vida social, na nossa vida organizacional, profissional, a existência do mutualismo como algo que está intrinsecamente ligado à nossa vida, ao caráter mais harmonioso e equilibrado das sociedades, à relação do trabalho com a família, com a sociedade, com os mais jovens, os mais fragilizados, os mais necessitados. As sociedades que vivem sem esta dimensão social de mutualismo são sociedades muito desequilibradas. O mutualismo contribui profundamente para a realização da democracia. O mutualismo é um dos pilares fundamentais da nossa estabilidade também social e é um dos pilares fundamentais de uma sociedade saudável e de uma sociedade mais robustecida, de uma sociedade mais preparada para enfrentar os seus desafios. É bem verdade que necessitamos, tanto no mutualismo como em toda a parte da nossa vida, de integrar o conhecimento, de integrar a inovação. Mas eu devo dizer o seguinte, nós todos os dias nos deparamos com isso, esta conversa é reflexo disso, este trabalho é reflexo disso. Portanto, nós estamos sempre a integrar o conhecimento, a inovação e, portanto, e a inteligência artificial que está aí também para nos ajudar. Eu costumo dizer que a revolução industrial está para a sociedade da época como a nossa inteligência artificial está para a sociedade atual. Ou seja, temos que confiar e, sobretudo, temos que valorizar. Agora, é necessário realmente acompanhar o desenvolvimento, é necessário valorizar a escola, valorizar a universidade, valorizar os centros de investigação e dar valor às pessoas, dar valor ao seu conhecimento, dar valor à sua ação. Nós temos alguma necessidade, e quando me dizem relativamente à valorização do motorismo, ou se é necessário nós fazermos aqui uma revalorização do motorismo, eu penso logo em cada um de nós. Quer dizer, o que nós temos necessidade, de uma forma mais transversal, é também de nos olharmos, de nos repensarmos do ponto de vista do valor das nossas ações, dos nossos contributos, do impacto daquilo que fazemos. E é imenso. Nós chegarmos aqui a um nível da nossa sociedade dos mais evoluídos da nossa civilização. Nós hoje vivemos, como esperamos que os vindouros também vivam, num dos modos de vida mais evoluídos da nossa civilização. Isso fez-se com o motorismo, fez-se com os pais, fez-se com a família, fez-se com a escola, fez-se com as organizações e está a fazer-se connosco. Portanto, este modo de vida, apesar de termos muitos problemas para resolver e temos muitas crises para vencer e temos muito caminho sempre para andar e inovar e criar e melhorar, claro que sim. Mas também vivemos num momento da nossa vida e da nossa sociedade onde temos ganhos que nem sequer eram um sonho no tempo dos nossos avós. Os nossos avós e os nossos bisavós, se cá viessem hoje e ouvissem as nossas queixas, diriam, bem, vocês têm que ir ao médico, não é? Vocês têm que ir a uma consulta. Ou seja, se os nossos trisavós cá viessem hoje tomar um café connosco, nem sabem o que é isso de um café, e nós começássemos com as nossas lamúrias a falar dos nossos dilemas, eles diriam, bom, vocês estão doentes, quer dizer, vocês estão antes de mais mal do ponto de vista da vossa cabeça. Portanto, nós fizemos ganhos que são incríveis do ponto de vista civilizacional. Qualquer um de nós, na nossa vida, na nossa relação, no nosso trabalho, na nossa vivência social, deparamos, aliás, estar na frente dos nossos olhos. Eu costumo dizer que até está na roupa que vestimos, nos objetos que usamos, na viatura que conduzimos, sei lá, até está nesta conversa também. Portanto, o nível tecnológico e de conforto que nós adquirimos é qualquer coisa impensável, enfim, ainda há poucas centenas de anos atrás. Sim, até menos. Há coisas que nos pararam completamente. Às vezes desvalorizamos isto. Às vezes queremos reinventar o que está reinventado. E não estamos a ver a realidade que já existe. Portanto, o que nós temos, do ponto de vista do mutualismo, muito concretamente a minha opinião, a minha sugestão é, precisamos de olhar para este legado e valorizá-lo. Ter presente a sua dimensão e o seu impacto no nosso dia-a-dia. E, portanto, com isso também descobrimos a nossa vida e descobrimos também
enfim, muito daquilo que somos e daquilo que fazemos e daquilo que queremos. Se quiseres desligar aí o telefone, esteja à vontade que eu depois corto aqui. Não há problema. Obrigado. Não, não está mal. Continuando. Peço desculpa, estava aqui numa chamada que sim, não tinha isto desligado e interferiu aqui na chamada. Não faz mal. Eu faço aqui uma claquete virtual e depois corto aqui. Obrigado. Muito bem. Diga-me uma coisa. A vossa relação com a APM? Vocês são uma das associadas, têm a rede MUT, os serviços médicos e em breve vamos ter muito mais coisas. Como é que você olha para isto? A ligação entre a sua mutualidade, digamos assim, e a rede MUT, como é que as coisas têm sido? Têm sido bons? Têm conseguido trabalhar em conjunto? É uma mais-valia para os polícias e para as famílias? Claro que sim. E relativamente a essa questão, eu queria dar, em nome do Montepio, uma nota muito positiva à Associação Portuguesa das Mutualidades, à Rede MUT, pela sua história, pelo seu trabalho, pelo seu percurso brilhante, por todos os que estiveram nesse percurso, dessa história longa e brilhante, pelos que estão atualmente e pelos que se virão juntar. A Associação Portuguesa das Mutualidades, com quem temos uma relação de excelência, de grande qualidade e, digamos, muito profícua, muito permanente, é de facto uma parceria verdadeiramente gigantesca para o Montepio. Nós damos um valor, que é o valor merecido, é o valor devido, é o valor reconhecido à nossa Associação Portuguesa das Mutualidades pela qualidade do seu trabalho, pela qualidade, enfim, da nossa relação. O Montepio cresce também muito e aprende muito com uma mutualidade desta grandeza, com quase 800 associados, com 24 associadas e, portanto, com um trabalho permanente de reinvenção, utilizando a palavra há bocadinho, de adaptação, de inovação. Portanto, a Associação Portuguesa das Mutualidades é um exemplo também na inovação e na atualização com as mais diversas temáticas do nosso conhecimento e das boas práticas. E isso, para o Montepio, é efetivamente uma fonte de conhecimento, é uma fonte de motivação e é também uma fonte de estímulo. Portanto, nós vimos na Associação Portuguesa das Mutualidades um estímulo, um exemplo, uma continuidade e algo que também constitui um farol para nós, não é? Eu tenho de concordar consigo com aquilo que estava a dizer há bocado. Efetivamente, os valores do Montepio, nesta sociedade atual em que nós vivemos, não é? Fazem todo o sentido. Eu acho que nós temos, muitas vezes, de fazer com que as pessoas redescubram o que é o mutualismo. Mas, sem dúvida nenhuma, nos tempos que atravessamos, até pelo propósito do mutualismo, faz todo o sentido. E o mutualismo também é verdade que vive de histórias, são associações com uma história longa, né? Vêm de um tempo em que nada daquilo que nós tínhamos hoje fazia sentido. Por isso é que no tempo dos nossos avós e dos nossos trisavós se associaram para fazer o mutualismo. E hoje voltamos a ter esses problemas e essas causas. Mas como o mutualismo é feito de histórias, diga uma coisa. Há alguma história marcante, não é preciso dizer nomes, que queira partilhar? Há uma história daquelas que nos enche o coração e diga, hoje valeu a pena, ou melhor, hoje não só, mas é por estas coisas que vale a pena estar aqui. Não, e são muitas, Rui. São muitas, mas vou apenas dar 2 ou 3 exemplos. Cada vez que um polícia que chega a Lisboa, que está aqui, enfim, pela primeira vez às vezes, e chega ao pé de nós e nos pede um quarto para poder dormir, dizendo que se não o fizermos, ele pode ter que ficar a dormir no carro, ou não sabe o que vai ser da vida dele nesse sentido. É para nós um momento incrivelmente gratificante dizer a esse polícia o seguinte: meu caro colega, você vai ter uma resposta do Montepio dentro de dias. Temos conseguido isto às vezes em horas. E vimos o colega e a emoção dele e pensámos, o Montepio afinal vale por tudo isto. As nossas causas, o nosso trabalho, enfim, toda a complexidade do nosso trabalho, às vezes vale por um destes gestos. Ou quando algum polícia se dirige aqui ao Montepio e diz, bom, o meu senhorio vai aumentar a renda da minha casa para o dobro ou para o triplo, eu não vou conseguir pagar. Se vocês não me arranjarem uma solução, eu tenho que enviar, a minha família tem que ir para a minha terra natal. Mas tenho aqui os meus filhos, eu vou ter que me separar da minha família. Eu vou ter que viver fora da minha mulher e dos meus filhos. Eu não vou poder acompanhar os projetos dos meus filhos, não vou poder estar a estar com eles.
Se vocês não me arranjarem, porque o senhorio vai aumentar a renda agora para níveis que eu não consigo comportar. E nós lhe dizemos, caro colega, tudo indica que vamos arranjar uma solução de forma surpreendente e arranjamos mesmo. Ou quando um polícia se dirige a nós, numa situação, às vezes nem é o polícia, mas são a estrutura hierárquica da polícia, se dirige a nós porque aconteceu um infortúnio ou aconteceu um drama, porque os polícias trabalham numa área de elevadíssimo risco, estão postos perante uma situação de elevado risco. E, portanto, acontecem, como todos nós sabemos, infelizmente, infortúnios, situações muito graves, altamente dramáticas, e o Montepio também está presente nessas situações. Portanto, são momentos que valem por uma vida inteira da instituição. São momentos que valem pela nossa vida e de todas as vidas que aqui tiverem. São momentos maiores do que eu, são momentos muito maiores do que nós todos. E é aí que nós fazemos a diferença. E é aí que nós afirmamos de uma forma incrível os valores do mutualismo, os valores da solidariedade, os valores do altruísmo, os valores da ética e da moral, os valores da dedicação aos outros, os valores de olharmos para além dos nossos próprios interesses pessoais, muito legítimos, pelos interesses de todos, pelos interesses da sociedade. É aqui que são estes os momentos que nos deixam e que me deixam particularmente, muitas vezes também comovido, com a grandeza da nossa ação, da ação de todos. E quando fazemos isto, não é só o Montepio da Polícia de Lisboa que está a fazer, é a sociedade portuguesa como um todo. É também a Associação Portuguesa das Mutualidades, é a hierarquia da polícia, são os polícias, é a sociedade. Portanto, quando nós conseguimos fazer isso é porque chegámos aqui. E não chegámos aqui sozinhos. Nós chegámos aqui numa sociedade, num contexto social. E é por isso que eu dizia há bocadinho que é importante não perdermos de vista o foco da dimensão social que nos rodeia e daquilo que os outros também fizeram e fazem constantemente. Fantástico trabalho. A sério, parabéns. Sem dúvida, Rui, é mesmo. Porque nós às vezes, às vezes nós temos de meter estas conversas para perceber a essência das coisas. E para aquilo que me disse aqui, vocês estão completamente de parabéns. Diga uma coisa, que mensagem é que quer aqui deixar aos associados atuais, ou os que ainda não são, e aos jovens polícias que ainda não conhecem o Montepio, o Montepio da PSP? Rui, a mensagem que eu gostaria de deixar é uma mensagem muito simples. Primeiro é uma mensagem para os jovens polícias, mas é transversal, mais uma vez, a todos nós. É a importância de nós darmos valor às nossas mais pequenas atitudes e gestos. É dizer aos polícias, de uma maneira muito concreta, que vale a pena acreditarem no seu trabalho, na sua postura, na sua ação. A sua postura e a sua ação fazem toda a diferença. O trabalho de cada um molda o processo global da nossa sociedade e ajuda-nos de uma maneira direta, muitas vezes, e indireta a todos. É uma mensagem de confiança, uma mensagem para acreditarem, uma mensagem para olharem sempre para os outros também de uma forma inclusiva, colocando-se nos seus papéis, nos seus lugares. É olharmos para a sociedade como um todo da qual fazemos parte. É olhar para a vida de uma maneira relacional entre nós, animais, plantas, a vida, a natureza. Portanto, há uma ligação no todo. E os polícias, que estão numa relação muito direta com as populações, e nomeadamente as populações mais frágeis, acreditarem que a sua postura, a sua forma de relação, de empatia e tudo aquilo que fazem melhora, altera o projeto pessoal de milhares de pessoas diariamente e contribui para uma sociedade mais harmoniosa, para consolidar a nossa democracia, os nossos valores, que contribui para a nossa paz social e para o nosso desenvolvimento. Que o seu trabalho individual, em qualquer momento e lugar, é profundamente determinante para o Montepio, para a nossa sociedade e para todos os nossos objetivos. Álvaro, quero-lhe agradecer esta conversa que tivemos aqui hoje, que foi fantástica e inspiradora. Desejo o maior sucesso e sabem bem que vocês podem contar sempre com a Associação Portuguesa de Mutualidades para aquilo que for preciso. Vamos com certeza encontrar em breve. E nós voltaremos a ver-nos muito em breve para o próximo episódio do Mutualismo à Conversa. Muito obrigado por terem assistido. Convido-vos a partilhar com os amigos os ideais mutualistas para conseguirmos que a nossa sociedade seja uma sociedade cada vez mais justa, em que todos possam fazer parte. Muito obrigado por estarem deste lado.